Boa noite a todos. Meu nome é Rejane, sou estudante da doutrina espírita aqui no Núcleo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós vamos falar do Evangelho, no capítulo 4, o item 24, Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Mas, a princípio, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel Chico Xavier, e fazer a nossa prece pedindo as bênçãos para o trabalho de hoje. A nossa mensagem de hoje é o fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Mateus, capítulo 26, versículo 58. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame da sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas, quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de luta redentora, entre os servos de convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições, naturalmente, fracassarão e chorarão amargamente. Jesus, querido mestre, amigo, companheiro de todas as horas, Francisco de Assis, mentor espiritual dessa casa abençoada de trabalho, de socorro, de assistência. Meus mentores espirituais, meus assistentes, protetores e todos os instrutores desse trabalho de divulgação que realizamos nesta casa de amor. Peço neste momento as bênçãos para esse trabalho, para a condução da leitura, dos esclarecimentos, que eu possa neste dia, nesta noite, ser intuída nas boas palavras do Divino Mestre Jesus, sempre contando com a participação amorosa dos guias da casa. Muito obrigado pela oportunidade que estou tendo nesse momento de mais uma vez fazer a divulgação dessa doutrina que tanto nos ilumina e nos instrui. Graças a Deus. Então, como eu disse anteriormente, o estudo de hoje é do Evangelho, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 24 das Instruções dos Espíritos, limites o item 25 das Instruções dos Espíritos, necessidade da encarnação. A encarnação
é uma punição que só os culpados estão sujeitos a ela? Já começa com uma pergunta. E nós vemos que este capítulo 4 todo nos fala sobre a reencarnação e seus detalhes. Muitos filmes e novelas falam sobre reencarnação, mas às vezes até de uma forma incorreta. E nós precisamos entender que são apenas romances, ideias de um autor que às vezes nem estuda o Espiritismo como nós estudamos. Aqui no Evangelho, lá no item 17, quando ele já está falando, sobre reencarnação, tem um parágrafo que fala assim: só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis. Esse é o motivo porque elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o seu verdadeiro sentido. Então, quando a gente vê certas novelas, certos filmes, a gente precisa entender que é uma história, é um romance de um autor que não tem esse estudo tão detalhado da doutrina espírita como nós fazemos. Então, às vezes, isso gera algumas dúvidas, em quem está assistindo, por essa falta de estudo. Nesse item aqui da necessidade da encarnação, ele já começa perguntando se a encarnação é uma punição. Não, a encarnação de jeito nenhum é uma punição, é uma oportunidade, que nós temos de reparar certos equívocos do passado. Aí no nosso texto aqui ele continua: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. A reencarnação é uma lei divina, natural, que nos assegura oportunidades constantes de progresso espiritual, até atingirmos a condição de espíritos puros. Sabemos que em cada nova experiência, o espírito dá um passo à frente para o seu progresso, ou pode também retardar a sua evolução de acordo com as escolhas que fizer. A reencarnação nos possibilita reparar antigas faltas e avançar espiritualmente e moralmente. Aqui no texto, ele nos fala sobre a atividade que cada um de nós está obrigado a desempenhar para desenvolver a inteligência. São as nossas funções, aliadas às nossas virtudes e às nossas ideias inatas. Sabemos que o planeta Terra funciona para nós como uma escola, e em cada existência vamos desenvolver uma habilidade. Uns vão desenvolver a resignação, outros vão ter habilidades com a riqueza, vão saber administrar o dinheiro de forma a favorecer os mais necessitados, dando emprego, ajudando no desenvolvimento de pesquisas, fundando escolas. Outros vão ter habilidades de ensinar, vão ser professores. Outros vão cozinhar. E alguns vão ser aquele líder na família ou no trabalho que ajudam e aconselham os outros. E também vamos precisar desenvolver a paciência.
Então, vamos ter aquele chefe exigente, aquele colega de trabalho que pega no nosso pé, aquele filho teimoso. Depois, aqui no texto, ele fala que Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência, uma injustiça. Então, nós já sabemos, com todo estudo, que a gente faz na Casa Espírita, que Deus não fez um sorteio de virtudes. Deu a paciência para o João, deu a fé para Maria, deu a inteligência para o Antônio. Não foi assim, não foi um sorteio. Cada um de nós, que já temos o conhecimento das leis da criação divina, sabemos que nós é que devemos plantar e cultivar todas as sementes das virtudes morais e intelectuais. Porque o processo de perfeição é de todos. E não adianta fugir, fazer curva, andar mais devagar, porque assim só vai se atrasar. É que nem aquela aula que às vezes a gente falta e foi um tópico importante que vai cair na prova. Então não adianta a gente faltar essa aula, Ao contrário, a gente deve seguir direitinho o cronograma dos estudos, todas essas receitas de moralidade, de bom viver que nos traz o Evangelho, para quando chegar a nossa hora lá do testemunho, a gente poder dizer que compareceu a todas as aulas e se esforçou ao máximo para cumprir tudo que foi determinado no Evangelho. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Então, ele está falando aqui que é um estado provisório, porque já sabemos que, como espíritos imortais, fazemos esse estágio entre as encarnações, temporariamente do planeta Terra e no plano espiritual, de acordo com as nossas necessidades. Quanto tempo ficaremos entre um e outro, não sabemos, porque tudo depende da nossa evolução moral e intelectual. Ele também nos fala aqui sobre o uso do livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 10, que fala da lei de liberdade, lá ele explica direitinho sobre a liberdade de pensar. O homem tem absoluta liberdade de pensamento, pois o pensamento é oculto, secreto, ninguém vê o que estamos pensando. Depois ele fala da liberdade de consciência. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização. A nossa consciência é nosso juiz. Quando fazemos algo que não está de acordo com as leis divinas, a nossa consciência chama logo a nossa atenção, porque já sabemos o que não devemos fazer. Então, nós que já estamos na busca desse conhecimento, desse crescimento moral e espiritual, quando a gente faz alguma coisa errada, nós já sabemos que erramos, porque a nossa consciência nos chama logo a atenção. Puxa, olha, deu uma derrapada aqui, deu outra derrapada ali. Mas isso não é motivo para nós nos culparmos, ao contrário. Isso já denota que já estamos conscientes do que devemos fazer. E é um motivo para que a gente dê um passo à frente. Não ficar com remorso, mas tentar, de alguma forma, corrigir esse erro. Como diz no Evangelho, para a gente se reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. E esse caminho é aqui,
na nossa trajetória terrestre. Então, quando a gente errar e a nossa consciência nos chamar a atenção, que a gente repense, que a gente demonstre ao companheiro que a gente errou, que foi impensado, ou que foi uma atitude intempestiva, mas que sempre dá para a gente corrigir. E depois ele nos fala no livre-arbítrio, que é o que diz aqui no texto, né? É a liberdade de agir de acordo com o pensamento e a consciência. Então, nós que já estamos nessa busca de boas ações, que a gente possa sempre pedir ajuda aos nossos mentores, né? De como devemos agir nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida, que a gente possa sempre buscar o aconselhamento dos nossos mentores. Temos vários amigos também na nossa caminhada, que a gente possa sempre buscar o aconselhamento, né? Nesses momentos de dúvida, que a gente procure não agir intempestivamente, que a gente pare um pouco, que a gente pense, para que a gente possa continuar determinado no bem nessa caminhada. Depois, seguindo aqui no texto, ele fala: aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Quando chega a hora de programarmos o nosso retorno ao planeta, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, vamos analisar os pontos que precisamos melhorar, aqueles que não foram bem resolvidos nas encarnações anteriores. Quando tomamos consciência dos nossos equívocos, buscamos novas oportunidades de corrigi-los e exercitar as virtudes que são para nós a chave de uma encarnação vitoriosa. Então, como eu li anteriormente, aquelas virtudes, né, que a gente exercita, que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia: a paciência, a benevolência, a caridade. Às vezes, só ouvir uma pessoa que está em dificuldade já é uma grande atitude, que às vezes a pessoa só precisa de alguém para desabafar, para falar o que ela está sentindo, para falar o que está magoando aquele coração. E quando nós nos dispomos a ouvir com interesse, com atenção, olhando nos olhos da pessoa, ouvindo o que ela realmente tem a dizer, já é uma grande ajuda. E continuando aqui, esse texto é bem pequenininho, ele fala: aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação torna-se um castigo. São Luís, em Paris, em 1859. Quando insistimos no erro, por orgulho, por teimosia, estamos nos atrasando espiritualmente e, na maioria das vezes, até deixando de exercitar a fé, que também é uma virtude, que precisa ser movimentada diariamente para crescer. No Livro dos Espíritos, lá onde fala da pluralidade das existências, na questão 167, Kardec pergunta aos espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? E os amigos espirituais respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, o objetivo da reencarnação é esse. É a nossa expiação, né, que são também os nossos desafios, e o melhoramento progressivo da humanidade. Por quê? Porque sabemos que nós, apesar de termos o véu do esquecimento para algumas situações, muitas coisas nós trazemos, que sabemos que a inteligência e a moralidade,
elas ficam registradas no nosso perispírito. Então, nós não voltamos totalmente ignorantes, nós já trazemos alguns resquícios de inteligência e vamos desenvolvendo a cada encarnação essa inteligência e essa moralidade também. Nós sabemos que teremos diversas reencarnações, então precisamos ter fé no futuro. E esse futuro será melhor para nós à medida que a gente se esforçar. Quero que o meu futuro seja melhor? Tenho que começar a me preparar hoje. Quando acreditamos nas reencarnações que virão, vemos a atual com mais simplicidade. E as dificuldades são passageiras, porque se essa encarnação é a nossa melhor, imagino tanto que nós já vencemos, quantas dificuldades já passamos e superamos, né? Quanto o que nós já crescemos até chegar aqui, até essa encarnação. Principalmente agora que nós já temos essa consciência, esse conhecimento dos estudos da doutrina espírita, quanto que a gente pode fazer para melhorar? A cada nova existência nossa é uma oportunidade de progresso. E nós que estudamos a doutrina espírita já sabemos que as oportunidades são diárias, é nas pequenas coisas mesmo. Temos que fazer aquela autoavaliação que Santo Agostinho nos sugere e, a partir daí, buscar a melhoria dos nossos sentimentos, aos poucos, mas sem estacionar. Na questão 166 do Livro dos Espíritos, ele fala assim... Vou ler aqui para a gente, para ficar melhor. Questão 166. Questão 166, item B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Lá na questão 168, é a confirmação desse item, né? Que estamos estudando hoje. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Os irmãos espirituais respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, quer dizer, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a inveja, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Jesus nos disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E precisamos renascer diariamente, refletindo nas nossas decisões e também nas nossas palavras. Em uma encarnação só, não seria suficiente para nós acertarmos os equívocos do passado. E desta vida também, né? Os equívocos do passado e desta vida também, porque apesar do nosso grande esforço, a gente ainda tropeça, né? Então, precisamos nos manter vigilantes. Vemos também com as nossas encarnações os dons que trazemos, que são as nossas ideias inatas. Sem as reencarnações, como explicar crianças com 4, 5 anos de idade tocando instrumentos com perfeição e, às vezes, sem ter feito cursos específicos, frequentado escolas de músicas, etc. Por outro lado, também, como explicar certas situações que nós vemos de saúde, de doença, uns ricos, outros pobres, uns vivem muito, outros morrem cedo.
Por que existem essas dificuldades? Já sabemos que Deus é justo e considera todos como seus filhos iguais. Deus não faz distinção, entre seus filhos. E nós que estudamos a doutrina espírita, estamos buscando no Evangelho de Jesus a nossa direção nesse planeta. E já sabemos que a vida é de ação e reação, de causa e efeito, e que nossas dificuldades hoje podem ter raízes no passado e que precisamos resolver hoje. Nós que já temos esse conhecimento, sabemos que só depende de nós fazermos esse esforço para melhorarmos. Eu trouxe aqui uma mensagem do livro Evangelho e Vida, foi ditado no Lar de Teresa, pelo Espírito Jerônimo. É glória à reencarnação. E ele nos diz: a reencarnação impulsiona o progresso da humanidade. Enseja ao espírito o aprendizado sucessivo na escala da evolução. Faculta ao criminoso harmonizar-se com a própria consciência pela renovação e reeducação espiritual. Aproxima os inimigos do passado, sedimenta afinidades e fortalece afeições, renova caracteres, possibilita a reconstrução de tudo quanto a alma tenha destruído, aviltado. Ajuda a melhor compreender a justiça divina. É resposta para todas as desigualdades sociais e as aparentes injustiças da vida. Mostra que todos somos irmãos e que a nossa família é universal e que o planeta é a nossa grande escola. Corrige nossas viciações, aprimora nosso instinto, aperfeiçoa nossa intelectualidade, sublima nossos sentimentos. Filha da lei de causa e efeito, não estabelece privilégios. É imparcial, dando a cada um segundo as suas obras. Espíritos formosos, engrandecidos na virtude, cantaram-na em todas as épocas do pensamento raciocinado. Krishna a reverencia, Buda a exalta, Sócrates a divulga. Jesus a ensina e Allan Kardec, sob a égide do Espírito de Verdade, dignifica. Cada um de nós, espíritos falidos e imperfeitos, somos seus beneficiários. Por ela, recebemos nova roupagem filosófica, adquirimos nova personalidade, esquecendo-nos do passado sombrio e estabelecendo as bases de um presente de bênçãos, um amanhã sem dor e um futuro feliz. Por ela alcançaremos a imortalidade gloriosa, adquirindo os dons sagrados do amor e da sabedoria. Bendita a lei da reencarnação que nos levará a Deus. Glória à reencarnação que nos libertará do mal ainda existente em nós mesmos. Quando então poderemos cantar a apoteose da autolibertação afirmando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jerônimo. Então, irmãos queridos, que possamos sempre ter em mente que essa reencarnação é a nossa melhor, que o Evangelho de Jesus é o nosso livrinho de receita para todos os momentos difíceis que a gente passar e que a gente possa ter sempre em mente que Jesus, os nossos mentores espirituais, estão sempre do nosso lado para nos aconselhar, para que a gente possa fazer dessa encarnação a nossa melhor. E que no fim dela a gente saia daqui glorioso, sabendo que
tentamos de todas as maneiras ser melhores do que ontem. Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Jesus nos ampare sempre. Graças a Deus.